E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Nós estamos no domingo de Pentecostes. Eu quero ler com você o que o salmista Davi, o Salmo 51 é um salmo que a tradição judaico-cristã atribui a Davi. Inclusive é um dos salmos penitenciais. Davi, segundo a tradição, ele escreve esse salmo pós o adultério com Betseba e o assassinato de Urias, quando o profeta Natã vai confrontá-lo. E ele escreve algo muito interessante, não tendo ainda a revelação que nós temos, não tendo a revelação que nós temos a respeito do Espírito Santo. O salmista Davi escreve no verso de número 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e nem retires o teu Santo Espírito. Davi no Salmo 51 ele expressa uma preocupação. Ele não queria ser lançado fora da presença de Deus, então ele tem consciência da presença de Deus, e ele não quer que seja retirado dele o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus. Lembra que Davi então escreve isso depois de ter pecado, adulterado com Betseba e matado, assassinado Urias, seu marido. Então quando a gente pensa nesse salmo, a gente está pensando em um homem que está arrependido e que está preocupado com algumas realidades na sua vida por causa do pecado. E eu pergunto para você, quando você peca, porque você peca, se não te contaram ainda, eu estou te contando. Quando você peca, qual é a sua preocupação? Porque aqui nesse texto, Davi deixa claro que uma das preocupações dele era perder o Espírito Santo. Por mais que ele não tinha uma revelação clara do que era o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas Davi deixa claro: não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi tem uma consciência de que há algo se movendo, ou que desce e se manifesta sobre ele, e ele atribui isso à presença do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque não são poucas as vezes que nós nos preocupamos com a nossa reputação diante do pecado. Nós nos preocupamos o que as pessoas vão pensar de nós diante do pecado. Nós nos preocupamos como o nosso cônjuge vai encarar a confissão do nosso pecado. Nós nos preocupamos com a nossa família. Nós nos preocupamos com bens materiais, pensando: eu pecando, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai retirar a mão de sobre mim, eu vou perder o que eu ganhei de Deus. Mas Davi, ele não se preocupa com bens materiais, ele não se preocupa com a reputação dele de rei, ele não se preocupa em como as pessoas iriam interagir com ele. Davi, ele se preocupa com a presença de Deus na vida dele. Quando ele peca, ele fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, não me lances fora da tua presença, Senhor, não retires o teu Espírito de mim. É a preocupação vital de Davi. Quando o apóstolo Paulo, ele exorta em não entristecer o Espírito Santo, ele está contextualizando ou declarando essa verdade, pós fazer uma declaração clara de abandonos que a igreja de Éfeso deveria deixar, abandonos de práticas, de posicionamentos, de pensamentos. Quando você vai para Efésios capítulo 4, verso de número 17 ao 30, o verso 30, Paulo fala: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas o contexto do texto, Paulo está falando o seguinte: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos,
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispensam o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e vistam-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade um ao outro, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam o sol se pôr enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as suas próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas aquilo que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. E aí ele fala: não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o que eu quero que você entenda aqui? Paulo está falando assim: as suas práticas, as práticas do velho homem, a prática do pecado, os seus maus hábitos pecaminosos, posicionamentos contrários à vida de Deus, à realidade de Deus, faz com que o teu coração, ou melhor, com que o Espírito Santo seja entristecido por você. Então Davi está vivendo essa realidade, porque Davi comete adultério, Davi peca, e Davi é descoberto. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 12, Antigo Testamento, 2 Samuel. Vamos para o ato de Davi ali, o diálogo de Davi, ou melhor, de Natã com Davi. 2 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler do verso 15 em diante. Diz assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque dizia: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Verso de número 24. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este chamou de Gedidias, por causa do Senhor. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então nós estamos olhando aqui para o contexto
que fez Davi escrever o Salmo 51. Davi, ele havia pecado. Nos tempos onde os reis iam para a guerra, Davi decidiu não ir. Viu a mulher, cobiçou a mulher, tomou a mulher. E essa mulher era casada com um dos seus soldados, chamado Urias. Ele vai adulterar com essa mulher vai engravidar. Davi fica sabendo da gravidez dessa mulher, chama Urias, tenta levar Urias, conduzir, manipular Urias para se deitar com a sua mulher, mas ele era um soldado fiel, e ele não se deita com a sua mulher enquanto ele estava no palácio. E aí Davi envia ele de volta para a guerra com uma carta para Joabe, colocar ele na frente da guerra para que ele fosse morto, e assim ele pudesse tomar Betseba como a sua esposa. E assim aconteceu. Porém, preste bem atenção que quando nós estamos diante de Deus, Deus não joga nas trevas. Deus não deixa ninguém no engano. Querido, deixa eu te falar, Deus sempre joga na luz. E por que eu estou falando isso? Porque Davi achou que tudo estava resolvido. Davi achou que o seu pecado estava escondido. Davi pensou que ele tinha conseguido manipular como rei tudo aquilo que poderia revelar o seu pecado. Mas Davi se esqueceu que Deus não joga no engano. Deus não deixa o seu povo no engano. Deus não deixa os seus filhos no engano. Deus joga na luz. Entenda que quando você está em Deus, a luz vai expor as suas trevas. As pessoas querem Jesus, mas se esquecem que Ele é a luz. E quanto mais perto eu estou da luz, mais identifico as minhas imperfeições. As imperfeições que o pecado causa na minha vida. Então o que eu estou falando para você já no início desse texto é que não tem como andar com Jesus e esconder o pecado. Porque a luz vai denunciar a sujeira do teu pecado. Querido, se você está pensando que você vai se esconder na igreja, deixa eu te falar, é na igreja que o teu pecado vai ser denunciado. Se você está pensando que é por meio do sistema que você vai conseguir esconder o seu pecado, deixa eu te falar, se Deus decidir ir ao seu encontro, nada vai ficar escondido, porque a luz de Deus, ela brilha e dissipa as trevas. Aquilo que está nas trevas, ela é revelado. Isso me faz lembrar de 1 Reis capítulo 19, verso número 15 a 17, quando Deus fala com Elias. O Senhor fala com Elias e fala assim, vai e volte pelo mesmo caminho do deserto de Damasco. Chega lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Sabe o que eu estou falando aqui para você, querido? Você pode escapar da espada dos reis, você pode escapar da espada do seu cônjuge, você pode escapar da espada do seu pastor, mas você não escapa da espada de Deus. Você pode fugir de quem for, mas de Deus você não se esconde. Nós precisamos entender isso, querido. A espada de Deus, ela vem ao nosso encontro. E deixa eu te falar, a espada de Deus não vem para matar você, vem para matar o que está te matando. A espada de Deus veio sobre Davi, mas veio para matar o que estava destruindo Davi, o que estava destruindo a casa de Davi, o que estava acabando com o projeto de Deus na vida de Davi. Quando Deus se posiciona ao seu favor, querido, Ele não vem para te expor, a exposição dele não é para a morte, é para a cura, é para a vida. A espada de Deus chegou através do profeta Natã, e o profeta Natã falou, Davi, você está em pecado. Natã ainda vai de mansinho com Davi. Natã conta uma história. Natã fala de uma história para Davi. Tinha dois homens, um rico e um mais humilde, mais pobre.
Um que era proprietário de muitas ovelhas e outro que só tinha uma ovelhinha. E ele cuidava tanto dessa ovelhinha, colocava no colo, cuidava, zelava. Mas aí veio um viajante na casa do homem mais rico. E aí o homem mais rico pegou a ovelhinha do mais pobre e matou a ovelhinha para se servir. Davi irou-se e falou assim: ó, esse homem precisa morrer. E sabe o que Natan fala? Natan fala: esse homem é você. Porque você é o homem rico, com muitas ovelhas. E você pegou a única ovelha que Urias tinha. E ainda matou Urias. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Que esse texto mostra que quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, não tem pecado que fique escondido. Não tem realidade que fica por debaixo dos panos. Não há como colocar máscaras diante de Deus. Não tem como se maquiar diante de Deus. Quando Deus vem ao nosso encontro, Ele vem para trazer a espada para matar o que está te matando. Se o pecado está consumindo você, está destruindo a sua casa, Deus vai expor o pecado para que esse pecado seja morto e não mate mais. O pecado de Davi estava matando. O pecado de Davi estava matando. Agora é interessante o nível de misericórdia de Deus nesse texto. O nível de misericórdia de Deus é tão alto, que ele não precisa esconder nada, Ele revela. Ele joga na luz para perdoar, para restaurar, para dizer: Davi, você pecou, mas nós vamos continuar. Querido, preste bem atenção. Deus é misericordioso. Não tenha medo de quando Deus vai ao teu encontro. Não tenha medo de Deus, porque quando Deus vai ao teu encontro, Ele vem para derramar misericórdia sobre a sua vida. Tenha medo de ficar escondendo o pecado, porque a palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, verso número 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Deus está nos chamando para um tempo de nós confessarmos e abandonarmos pecado. Deus está falando para nós: não tem como escapar da minha espada, não tem como escapar da direção que eu estou dando. Se eu estou falando, se eu estou revelando, é para você abandonar, parar de morrer com esse pecado. Quem não quer, sabe, que você não revele, não entre nesse lugar de arrependimento, de misericórdia de Deus, é a religião. A religião que quer colocar carga sobre você e quer condicionar o seu perdão naquilo que você faz. Tem um monte de gente tentando condicionar o seu perdão, fazendo boa obra daqui, boa obra dali, fazendo, sabe, tentando adquirir o perdão de Deus. E quando essas pessoas fazem isso, elas estão anulando a obra da cruz, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Querido, preste bem atenção. A forma de você alcançar o perdão de Deus não está naquilo que você faz com as suas mãos, não está na sua boa obra. A boa obra é um resultado daquilo que Jesus fez por você na cruz. Quando você tem uma vida de arrependimento e rendição a Jesus, o resultado é boa obra. Então não anule a obra de Jesus na sua vida. Não anule. Deus teve misericórdia de Davi, como Deus tem misericórdia de nós. E essa realidade que Jesus fez na cruz do Calvário, essa mesa que nós estamos vendo aqui, é uma mesa que foi feita para que a gente volte ao propósito de Deus, volte à realidade de Deus. Ei, Davi, você precisa voltar. Agora não tem como voltar para o propósito de Deus escondendo o pecado. Não tem como voltar querendo pagar, sabe, um de sabichão. Não, eu sei, eu escondi, já ninguém mais sabe. Querido, não tem como. Deus, se for necessário, Ele envia profeta para falar para você e pôr a mão no teu rosto, para não falar o dedo na tua cara. É que os profetas da geração agora só vai para abençoar. Mas no Antigo Testamento não tinha esse negócio de profeta ir lá para abençoar, não. O profeta estava chegando, você já estava com as... Ó, meu Deus do céu, está vindo. Essa foi a realidade. Por que muitos não conseguem voltar? Porque não conseguem viver essa realidade de arrependimento.
porque não conseguem se submeter àquilo que Deus está direcionando, Deus está falando, Deus está indicando, Deus está apontando, Deus está, sabe, escancarando, abriu as janelas dos céus, mostrou, falou, ei, colocou um anjo, já foi profeta, já pastor já pregou, já repregou, e a pessoa não abre os olhos, não quer o arrependimento, não quer viver o projeto de Deus, está fingindo viver uma vida, sabe, conforme aquilo que a religião está declarando, mas está distante daquilo que Deus quer que você esteja. Sabe, Deus faz com que Davi fosse para um estado de dependência. Quando o pecado de Davi é revelado, Deus leva ele para um estado de dependência total. Porque o texto diz para nós no verso 16 e 17 que Davi implorou a Deus em favor da criança, a criança do adultério. Ele jejuou, ele entrou na casa, ele ficou deitado no chão. Os oficiais do palácio não sabiam, sabe o que fazer, porque tentava levantar ele do chão, mas ele ficava ali, ele se recusou a comer. Sabe, querido, preste bem atenção no que eu vou falar para você. As disciplinas espirituais são para gerar dependência de Deus. Por isso que a gente jejua, por isso que a gente ora, por isso que a gente medita na palavra de Deus, por isso que a gente faz voto, porque as disciplinas espirituais, elas nos levam a depender de Deus. Por isso que a gente congrega, porque essa disciplina, ela mostra que de fato nós dependemos de Deus. Quem ora depende, quem jejua depende. Preste bem atenção, quem está orando está falando o quê? Senhor, eu não posso lidar com essa situação, Senhor, eu não posso viver essa realidade, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Davi vai para um estado de dependência. E eu quero que você entenda que quando o teu pecado ele é revelado, Deus não está te expondo, mas está te levando para um estado de dependência. Você estava querendo andar com as suas próprias pernas, você achava que você poderia, sabe, resolver os seus problemas, e Deus está falando assim: ei, quem já viveu o meu projeto, depende do meu projeto, fica no meu projeto, não sai do meu projeto, sabe, se esforça para ficar no projeto e permanece no projeto. Davi faz tudo isso. E sabe o que ele recebe? Um não de Deus. Como que você reage aos nãos de Deus? Como você reage quando Deus diz não? Porque no verso 18 diz que no sétimo dia, a criança morreu. Davi estava jejuando, Davi estava com o rosto no chão, Davi não tomou banho, Davi ficou ali prostrado, clamando, e o texto fala que Deus falou assim: não. Querido, não tem coisa pior que você esperar algo, sabe, ter convicção de que esse algo pode acontecer e não acontecer. Agora, qual foi a reação desse homem? Eu vou te explicar aqui, preste bem atenção. A sua reação ao não de Deus é determinado pelo nível de dependência que você tem dele. Se você depende, e a dependência eu estou trazendo como ideia de confiança. Se você depende, o não de Deus vai, de fato, ter uma reação sua completamente diferente daquele que não consegue depender. Então, pastor, como que as pessoas, elas reagem ao não da vida, ao não de Deus, ao não no negócio, ao não no casamento, ao não na criação dos filhos? Como as pessoas reagem? Isso vai depender do nível de dependência que ela tem de Deus.
E as disciplinas espirituais, elas alinham o nosso coração com a vontade de Deus, alinham a nossa mente para confiar que Ele tem o melhor. Preste bem atenção, qual é a reação de Davi? É uma reação completamente diferente daquilo que os soldados pensavam que ele teria. Por quê? Porque ele estava num nível de dependência de Deus. Quem está num nível de dependência de Deus, ainda que ele receba um não, a sua fé continua em Deus, a sua vida continua andando. Não para no problema, não para no não, não fica fazendo birrinha no não, se levanta e continua. Você precisa saber que existe nãos. Existe não para aqueles que estão no pecado, como Davi estava, e existe não também para aquele que não está. Esse é o processo, querido, de reação. Sabe, uma pessoa que entende, compreende, que vive o propósito de Deus, ao receber um não, ela acredita que Deus tem o melhor. Ela fala, bom, houve um não aqui, então significa que o meu futuro está se preparando para algo maior, algo melhor. Davi tinha consciência, ele se submete à mão do Senhor, ele se submete ao processo do Senhor. Ele está ali, ele pisou na bola, ele fez tudo errado, mas ele não se levanta contra Deus, ele não fica com raiva de Deus, ele não põe a culpa do pecado dele nos outros, ele não põe a culpa do pecado dele em Deus. Ei, querido, quando ele recebe um não de Deus, o texto fala para nós no verso 20, que Davi então se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se e trocou de roupa. E sabe o que ele fez depois? Depois ele foi para o santuário do Senhor, ele entrou na casa do Senhor, ele adorou, ele voltou para o palácio depois e pediu que preparasse uma refeição, e ele comeu. Então, primeiro, quando você recebe um não de Deus, qual tem que ser a sua reação? Levante-se. Levante-se do chão. Quando Deus diz não, Ele espera que você creia e não fuja dele. Quando Deus diz não, Ele espera que você deposite expectativa, não fique procurando culpados. Deus disse não para Davi. E a Bíblia fala que Davi não se revoltou, não se desesperou. A Bíblia fala que Davi se levantou. Querido, saia do lugar, desse lugar. Sabe, esse lugar onde você fica questionando Deus, onde você fica perguntando para Deus, onde você fica procurando culpado por aquilo que você não soube gerenciar com a sua mão. Saia deste lugar. Você precisa se levantar diante do não de Deus. Você precisa se levantar quando você fez tudo, quando você preparou tudo e não deu certo, quando você, sabe, depositou, fez um projeto, sabe, fez um plano, teve um sonho, mas Deus falou não. Ei, se levante. Você precisa se levantar. Se levantar de quando você permitiu que a carne falasse mais alto do que os princípios de Deus. Você precisa se levantar quando você cedeu para o pecado, trazendo destruição para a sua família. Você precisa se levantar deste lugar de humilhação que o pecado e o diabo colocou você. Não foi Deus não, foi o pecado e o diabo. Você precisa se levantar. Sabe por quê, querido? Porque o Deus que nós cremos é um Deus que levanta o seu povo, mesmo em meio à humilhação do pecado, mesmo em meio à desgraça do pecado, mesmo em meio ao caos que o pecado proporcionou para a vida de alguém. Por isso que o Salmo de número 20, o verso de número 8 fala: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos mantemos firmes em pé. Por isso que Isaías 61 diz: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Por isso que em Miqueias capítulo 7, verso número 8 diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Salmo 145, verso 14 fala: o Senhor sustenta todos aqueles que vacilam e levanta os que estão prostrados. O Salmo 113, verso número 7 e 8 diz: ele levanta do pó o desvalido, ele tira o necessitado do monte de lixo e faz sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Você não pode ficar prostrado. Errou, pecou, tropeçou, caiu, pisou na bola, levante-se. Hora de levantar.
Os soldados não estavam entendendo a reação de Davi. Verso número 21 diz que os servos disseram: que é isso? Que é isso? Que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, o Senhor se levantou e pôs a comer? Ei, querido, esse é o padrão do céu. Esse é o padrão aonde Deus governa. Aonde Deus governa, a morte não é o fim. Esse é o padrão da eternidade. O não de Deus não significa acabou. O não de Deus não significa um ponto final. Ei, o Deus que nós cremos, Ele está além da nossa finitude. Ele está além, Ele é da eternidade. E o Deus que trabalha por nós, Ele venceu a morte. Então a morte não paralisa Ele. A morte não faz com que Ele fique parado. A morte faz com que o nosso Deus mostre o caminho da vida. O caminho da vida. Talvez você chegou aqui esperando uma resposta e a resposta não veio. Talvez um filho, teu filho não veio. Talvez você veio aqui esperando pelo seu casamento transformado e não veio. Um milagre não chegou. Mas eu estou aqui para te falar, ainda não acabou. Ele tem o melhor para você. Ele está dizendo: levante-se, vamos fazer de novo, mas vamos fazer agora do meu jeito. Vamos fazer agora nos meus princípios. Vamos fazer agora da maneira que eu estou direcionando você. Davi se levantou. Davi se levantou. Davi se lavou. Se lave de toda sujeira. Existia uma palavra. Deus já havia falado para Davi: e esse menino, esse filho que Betseba está esperando, ele vai morrer. Davi tinha uma palavra. Davi tentou. Davi colocou. Davi ficou ali insistindo, mas a palavra se cumpriu. E quando a palavra se cumpriu, a palavra lavou Davi. Por isso que talvez Davi no Salmo 51, no verso de número 7, ele diz: purifica-me com isopo, e eu ficarei puro. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Davi entendeu que ele precisava se purificar da imundícia. Tem hora que os seus projetos inacabados criam crostas no seu corpo, que você precisa se purificar para continuar. O pecado é sujo. O pecado gera sujeira, e você precisa se lavar para se purificar. Davi se levanta, Davi se purifica, Davi se unge. Se ungir aqui é separar. Querido, a salvação e a santificação são processos diários que precisam crescer e serem desenvolvidos na nossa vida. Entenda isso. Você precisa viver essa realidade. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 21 e 22, Paulo diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu em Deus, que também pôs um selo em nós, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Não deu certo, fiz errado, nem minha oração o Senhor ouviu, mas olha, eu estou aqui separado para o Senhor. Eu prefiro acreditar no Senhor do que ficar aqui no pecado. Eu prefiro confiar, me separar para o Senhor, do que confiar na estrutura do pecado. Davi se levanta, se lava, se unge. Davi troca as roupas, põe roupa nova, tira a roupa de coitado. Já viu a roupa de coitado? Aquela pessoa que vive com a roupa de coitado. Davi se veste do novo de Deus. Efésios capítulo 4, verso número 24, nós lemos: se revista do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus não se relaciona com a sua dor, querido. Deus não se relaciona com o seu pecado. Deus não se relaciona com o seu fracasso. Deus te cura, Deus te perdoa, e Deus te coloca de pé.
Se você está esperando um Deus que vai ficar passando a mão na sua ferida, se você está esperando um Deus que vai ficar, sabe, passando a mão na sua dor, sabe, ficar passando a mão no teu fracasso, coitadinho, ai, coitadinho dele, ele fracassou, ai, ele pecou, ele caiu. Deixa eu te falar, Deus não se relaciona com a sua dor, Deus não se relaciona com o seu fracasso. Deus, Ele quer te curar. Se Ele vai ao teu encontro, Ele vai para curar a sua ferida, Ele vai para curar o teu pecado, Ele vai para transformar a sua vida fracassada em uma vida segundo a imagem e semelhança do Filho dEle. Entenda isso. Eu estou terminando. O texto fala que depois disso, ele entrou no santuário do Senhor e adorou. Ele pediu algo para comer. Querido, adore, mesmo diante do não de Deus. Porque a mesa do recomeço estava posta. Deus estava chamando Davi para um novo começo. E quando Jesus chega na nossa vida, quando Deus chega na nossa vida, para mudar o nosso caos, para mudar o caos que o pecado causou na nossa vida, Ele sempre vai propor para nós uma mesa. Não se levanta se não for para ir para a mesa. Para buscar a restauração em Deus, precisa passar por Jesus. Não tem como não. A gente começou falando aqui que Ele nos ama. E Ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que passar pela mesa. Tem que passar pelo sacrifício de Jesus. Tem que passar pela mesa se nós queremos ser restaurados. Deus restaurou Davi. O grande Davi que pecou foi restaurado. Se deitou com a sua mulher. Gerou um filho que substituiu, que deu continuidade ao processo. Deixa eu te falar, nunca subestime a misericórdia de Deus sobre a sua vida, ou sobre a vida de outros. Não, meu Deus do céu, não subestime isso, a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém. Não subestime. Deus transformou aquilo que era um caos, transformou aquilo que era um fracasso. Deus levantou Davi. Querido, não é fora dessa mesa que você vai alcançar misericórdia, é na mesa. Pastor, eu pisei na bola. Se levante, se lave, se unja, troque as suas roupas, adore e come do pão. Deus tem o poder de transformar as nossas trevas. O erro do passado de Davi ficou no passado. E a gente precisa aprender isso. Os seus erros do passado são para você refletir e não para você repetir. Fala para quem está do teu lado, o seu erro do passado é para você refletir e não repetir. Essa semana eu estava no futebol lá, da quarta-feira. E aí tinha um rapazinho que eu dei aula para ele lá em Bataguaçu, no meu tempo de trevas. E aí ele começou a falar que o Thiago, rapaz, dava trabalho para não falar o meu pecado aqui. Já falou lá, né? E eu fiquei pensando naquilo dali. Aí eu falei para ele, vai para lá, rapaz. Aí ficar me enchendo a paciência aqui não, falando do meu passado já foi. Agora eu tenho outra vida, uma vida com Jesus. Passado é só para a gente refletir, não é para a gente repetir. Você não precisa insistir em algo que Deus já te curou, te libertou. Você não precisa insistir naquilo que está destruindo a sua vida. A espada de Deus chegou para matar o que está te matando. Não tenha medo de Deus.
Tem gente que tem medo de entregar a vida para Jesus. Tem gente que tem medo de voltar para Jesus. Ei, querido, quando Jesus vem com a espada, não é para te matar não, fica tranquilo. É para matar o que está te matando. Deus não matou Davi. Por mais que a espada não se apartou da casa de Davi, Deus não matou Davi. Mas Deus cessou algo que poderia ser destruidor, não só para Davi, mas para todo o povo de Deus. Era eu. Eu quero convidar você para essa noite não entristecer o Espírito Santo. Eu quero convidar você para essa noite não permitir que o pecado fale mais alto do que a misericórdia de Deus. Eu te convido nessa noite a não aceitar essa condição de humilhação que o pecado te trouxe. O pecado te trouxe humilhação, não foi Deus não. Quem te jogou no chão não foi Deus. Quem te jogou no chão foi o teu pecado. Quem está destruindo você não é Deus, é o teu pecado. É o teu pecado. Agora não permita que a sua vida fique no chão prostrada, tentando procurar culpados, tentando, culpar o próprio Deus pelo não que você recebeu. Deus está te chamando para uma realidade completamente diferente. E essa realidade é de uma vida semelhante àquilo que Ele tem para você. Quero convidar você a ficar em pé. Não estava na música? Preste bem atenção. É hora da gente rever nossos conceitos. Então eu vou fazer aqui uma coisa que eu não queria fazer, mas eu vou fazer. É o tempo da gente consertar a nossa vida. Se Deus está falando, Deus está falando. Deus está falando. Essa semana eu tive uma experiência, foram várias experiências, né? De sexta para sábado, né? Sexta para sábado. Estava dormindo e sonhando que eu estava pregando. Estava pregando sobre pecado. E eu pregava sobre pecado. De sexta para sábado, né, Nélio? Foi isso. E de repente vem uma mão e tapa minha boca assim. E uma pressão violenta vem sobre mim. E eu começo a gritar à noite. E a Naeli me acorda, amor, amor, amor. Eu estava todo arrepiado do pé à cabeça. Eu falei, é o diabo querendo calar a minha voz. E eu estava em conflito, porque eu falei, será que eu vou pregar isso? Estou falando tanto de pecado, será que já não basta falar de pecado? Mas Deus mostrou que é de pecado que a gente tem que falar. Porque todas as vezes que nós comentamos sobre pecado, nós libertamos pessoas, nós curamos pessoas, e nós damos a oportunidade de uma nova vida. Então eu não posso sair desse culto e falar para você que está aqui nessa noite, tem vida para você. A humilhação que o pecado colocou você no chão, Deus pode te levantar da onde você está.